Mas a Silvia é uma das pioneiras no trabalho social evangélico, e a gente orava e buscava incentivar que as igrejas respondessem às necessidades dos necessitados, né? E é muito bom ver hoje que tem uma organização tipo Renes, que já agrupa centenas e centenas de entidades pelo Brasil afora, né? O nosso desejo, sonho e oração é que haja milhares de novas organizações, ou seja, cada igreja cumprindo o chamamento a olhar para o bairro, olhar para a necessidade humana e responder em nome de Cristo. Então, eu vou ser breve na minha exposição aqui sobre idosos, por favor, pode... tá. Eu quero falar de bases bíblicas do cuidado do idoso e também alguns dados da realidade brasileira. Há um certo equívoco quando se fala de idoso, quanto à nomenclatura e tal, né? Então, temos terceira idade, melhor idade, boa idade. Na verdade, é a última idade, tá? E eu já estou me aproximando lá. Embora a morte não é tão presente para os idosos, a morte é mais presente no início da vida do que no fim da vida. A curva de estatística, morre menos gente aos 90 anos do que aos 3 anos de idade. Morre muito menos um sexagenário do que um rapaz de 15 anos. Morre muito menos alguém de 80 anos do que uma criança de poucos meses. O lugar onde mais se morre é dentro do ventre materno, inclusive, né? Então, é só para mostrar que a velhice não é necessariamente o lugar da morte. No Brasil, se morre muito mais entre jovens, por exemplo, de 15 a 30 anos, infelizmente. Outra coisa, terceira idade, não é muito apropriado. Vamos ver se tem mais. No Estatuto do Idoso, na lei brasileira, considera o idoso, para efeito dessa lei, a pessoa com maior de 60 anos de idade. Então, eu sou mais do que idoso, eu tenho 66 anos, eu me sinto muito incomodado com essa categorização, né? E a gente vê a falência dos sistemas previdenciários no mundo inteiro, obrigando uma revisão do que é o idoso, né? Aí tem variáveis econômicas, políticas, etc., mas também a longevidade das populações, né? Outra. Vamos ver alguns elementos de antropologia bíblica para entender as questões. O tempo humano, a duração de vida, Shelet, marcada como breve, né? Tem as citações que vocês receberão depois, então eu vou saltar. As idades. No Gênesis, no tempo do Gênesis, aquele Gênesis 1, viveu 800 anos, 700 anos e tudo. E todas as idades do Gênesis, até o capítulo 12, é dentro de uma literatura mítica. Não pode ser levado ao pé da letra. Agora, em Crônica e Reis, aí sim são idades historicamente precisas, né? É diferente dos demais. Em Deuteronômio 34:7, Moisés chega a 120 anos, que é um tempo primordial do novo mundo, né? Na nova era. Morrer com 100 anos já é morrer jovem, em Isaías 65:20, né? No novo céu e na nova terra. Por favor, outro. A Bíblia cita 5 idades ou fases da vida. A criança, o jovem, tem as citações aí, jovens aos 20 anos, ele é plenamente responsável, ele servia o exército, ia para as guerras, pagava imposto, né? E já podia ser, inclusive, levita, aos 20 anos de idade. A terceira idade é o homem e mulher, adultos, jovens e jovens casados, tá? E as pessoas geralmente se jubilavam aos 50 anos. 50 anos deixava de ser levita, sacerdote e tal, ou trabalhar. E, pode passar? A quarta idade é o homem velho, Ezequiel 9:6, o Zaquém. A quinta idade é o muito idoso, a pessoa que já começa a ter a senescência, a decrepitude, né? Então, isso já nos orienta, é muito mais precisa essa colocação bíblica do que essa artificialidade, criança, adulto e velho,
terceira idade não representa nada, cabe muita coisa nessa nossa terceira idade, a Bíblia já subdivide, né? No Antigo Testamento, nós temos várias cenas que mostram que o idoso, ele vivia cercado de familiares, inclusive porque a estrutura familiar lá era distinta, né? Era um conglomerado, era um sistema clânico, né? Grandes famílias, primos, tios, o pessoal era muito irmanado. O que tinha uma vantagem, quando um pai ou uma mãe morria, aquela criança, aquele jovem, ele tinha tios e tias, assim, que paternavam, era menos traumático a perda de um pai e de mãe do que numa família nuclear como nós temos hoje. Pode mudar? Os autores bíblicos, eles desmisticizam a morte e não incentivam a valorização das tumbas como lugar de veneração. Eu coloquei isso aqui porque o velho tem a expectativa da morte, em cemitério a gente vê muito velhinho e tudo, né? Mas como é que a Bíblia encara a morte? Sem mistificar, ela nunca valorizou essa coisa de tumbas e todo um culto fúnebre. E olha que os judeus vieram do Egito, onde havia culto aos mortos, grandes construções funerárias para a classe dominante, né? E aí eles saem num despojamento, inclusive despojamento da aura que revestia a morte. Mas eles valorizam o idoso, né? Os autores bíblicos valorizam o idoso, colocando num lugar de respeito e honra, embora não idealizando a velhice, né? Porque o texto aqui em Tito fala, olha, que é bom que os velhos aprendam a não ser rabugentos, que sejam as senhoras idosas, ajudem as mais jovens, não fiquem em conversas fiadas, né? Ou seja, o velho, ele pode ter muitos defeitos, não necessariamente ele é um sábio. Pode mudar? Limites. Frequentemente o idoso, ele teme ser rejeitado e ficar solitário e apela para Deus, que é sua força e justiça. Barzilai, muito idoso, é consciente de seus limites. Aí, no caso, Davi está querendo que ele vá até Jerusalém, receber um honrarismo, orar com o rei, e não, eu vou ficar aqui na minha vila mesmo, estou quieto, já cheguei ao meu limite, né? E o idoso não é automaticamente sábio, isso é uma afirmação de Jó, a cabeça branca, a gente olha assim, a gente geralmente reverencia, e é de se esperar, uma pessoa que viveu muito, que ela tenha aprendido pela experiência, pelo que sofreu, mas a gente vê na prática social que muita gente envelhece emburrecido, envelhece nécio. Então, sabedoria não é necessariamente algo inerente à velhice, né? Vamos. Sabedoria é lembrar-se do Criador enquanto é jovem, antes que chegue a velhice, ou os maus dias. O texto de Eclesiástico que trabalha muito essas questões do ciclo vital. O que implica esse considerar a vida enquanto é jovem, enquanto você ainda não chegou à grande velhice? Significa estruturar e viver as primeiras idades da vida, sabendo que nos espera um longo percurso nessa maratona existencial. O Eclesiastes diz, moço, se você vai viver 60 anos, 70, se programe para isso, ou seja, e não se iluda, você é jovem, mas você um dia vai envelhecer, ou seja, há um percurso existencial onde você vai perder energia, você não vai ter a mesma capacidade hoje. Então, lembre-se disso, busque a Deus agora, porque mais à frente talvez você não tenha nem condição de buscar. Isso implica também o lançar pão sobre as águas e o semear em vários lugares como figuras da prudência. Aprender a contar os dias, isso é sabedoria, né? A experiência do cotidiano sinaliza as mudanças psicofísicas. Nós vamos observando as nossas potências aparecendo à medida que a gente é criança, jovem, adolescente, jovem, né? Ao mesmo tempo, vai passando o tempo, nós vamos vendo a marca do tempo no nosso rosto, no nosso andar, assim, nós vamos tendo mais consciência dos nossos limites. Volta.
Então, aprender a contar os dias. A experiência do cotidiano sinaliza as mudanças psicofísicas. Como nós vamos aceitar isso? Na mediatizada cultura botox do juvenilismo hoje, o envelhecimento é sinal de doença ou signo de perdedores. Repare como é que a mídia, a propaganda, existe hoje um mal-estar muito grande em velórios, nós não sabemos mais nos comportar em velórios, os mortos hoje não são mais velados nas casas, nem nas igrejas, cada vez mais um cemitério, e fecha. Nós não sabemos conviver com o morto, assim, em termos de coletividade, né? Há um grande mal-estar, nós temos que banir isso. Agora, nós também temos que banir todos os sinais do envelhecimento e da morte. O Botox é um exemplo disso. Nada contra os cuidados de beleza, mas, assim, existe uma idiotização coletiva que está plastificando todo mundo com ideais de beleza artificial. Nós não estamos aceitando as rugas, os limites, a passagem do tempo. Então, é ridículo a gente ver, nos shoppings especialmente, uns adolescentes lá de 50 anos. Né? Vemos mulheres de 50 se comportando e vestindo como um adolescente de 18, 15. Né? É uma não aceitação da passagem do tempo. Existe um aprendizado social sobre o envelhecimento. Né? Já em várias culturas, o idoso é preparado para receber a proximidade de seu fim e aceitá-lo. Recebe valoração social e certa reverência. Eu lembro daquele filme Dersu Uzala, que é um filme muito bonito. Dersu Uzala, um filme japonês, Akira Kurosawa, que mostra a pessoa, à medida que fica velho em certas aldeias, em certos lugares, ele se despede e depois ele segue para uma montanha, segue para algum lugar, ele se distancia para morrer. É muito importante a percepção de que o nosso tempo está chegando. Né? Isso vai contra toda a representação hoje pública, social, dos ideais postos pela nossa cultura materialista. Mas é importante resgatar isso, que os autores bíblicos e os personagens bíblicos tinham a consciência da proximidade da morte. Jacó tem essa percepção, José, aí manda chamar a filharada toda, e fala, eu estou me recolhendo junto ao meu povo, eu estou seguindo o caminho dos mortais, e profere as últimas palavras de orientação para os seus filhos e netos. Eu acho muito bonito isso. Eu conversava muito com minha mãe à medida que aproximava a velhice dela e durante essa doença, e a gente até combinava algumas coisas, alguns recados que ela levaria para o céu. Né? Assim, a gente brincava, conversava nessa antecipação do morrer. O morrer para o cristão como uma passagem maravilhosa, ou seja, se de fato cremos no que afirmamos crer, né? Na salvação, na ressurreição. Que tal aceitarmos o presente, não se evadindo ao passado? Uma tentação, às vezes, do pessoa idoso é ele ficar só lá para o passado, ou valorizando, idealizando o passado, que nem sempre foi tão bom, né? Mas ele escapa do presente e tem medo do futuro. Algumas tarefas existenciais dinamizadas pelo Espírito. É muito importante nessa fase de vida, como tarefa, evidentemente, qualquer pessoa em 15 anos, 30, 40, pode também fazer isso, mas é especialmente significativo e urgente que pessoas que já passaram da meia-idade comecem a se organizar e fazer um balanço de vida. E isso é muito importante para alguém que tem 70, 80 anos. Hoje mesmo eu trabalhei com uma família em Campinas, com idosos de 80 e poucos anos, e eu até trabalhei um pouco sobre os 5 desejos, depois eu falo disso aqui, que essa consciência da finitude, no caso, essa família precisava resolver um problema de transição de bens para a família, os filhos já estão brigando, a mãe, está um horror o negócio, né? Tem que gastar com advogado, porque já estão assim, sem saber o que vai acontecer, né? E o pai fica dividido
e eu estou trabalhando com esse senhor para ele assumir a autoridade dele ainda e falar como que ele quer as coisas, né? Mas também tem uma questão aqui do sujeito saber, assim, como que quer ser tratado no caso de um adoecimento, ficar vegetativo, se você ficar depois, assim, acamado, sem autonomia, até quando você vai viver com aparelhos. Então, são uma série de instruções assim que a gente pede que as pessoas explicitem, com auxílio, então, de um conselheiro, um profissional, pastoral, tudo, que possa explicitar algumas providências que são próprias da velhice. Então, assim, esse balanço e revisão de vida é muito importante. E também algumas outras coisas aqui que seria humilhar-se e pedir perdão. São tarefas existenciais, você não sabe quanto tempo te resta, né? E tem muita gente atormentada porque está brigado há 20 anos, 30 anos, 50 anos com outras pessoas. Então, o tempo é agora. E a gente tem que apoiar essas pessoas para fazer uma ligação, um telefonema, uma visita. Não tente ganhar de ninguém, perca, faça logo as pazes, né? O perdoar incondicionalmente, fazer reparações, acertos financeiros, e cuidar também de manter sociabilidade, lazer, né? E também exercer a renúncia, o dom da renúncia, estimulando os jovens a ocupar lugares. No caso desse idoso, um grande trabalho lá foi ele deixar de estar na empresa e deixar que os filhos assumam. Ele ainda tem um controle, 80 e poucos anos, ele precisa abrir mão, ele já devia ter feito isso antes, né? Então, tem pastores que ficam na igreja 60 anos e não preparam sucessores, missões. Então, o idoso tem que ter consciência, olha, está na hora de eu me retirar, de eu me recolher. Eu sei que o pastor Jonathan fez isso aqui, por exemplo, no Vale da Bênção. Eu vi esse Vale da Bênção nascer quando só era mato, né? Nasceu de um sonho de uma pessoa, ele foi envelhecendo, isso aqui foi crescendo, e há uns 10 anos atrás, por aí, ele já preparou sucessão, ou seja, ele não é mais necessário, e a instituição pode continuar. Isso é uma consciência de finitude e o exercício de um dom de renúncia, passando o bastão para outras gerações. A sexualidade. A prática sexual declina com o tempo, mas não necessariamente o carinho e o amor entre os esposos. No mais, em um caso, a sexualidade pode ser desfrutada até alta idade. Abraão e Sarai, sua esposa meia-irmã, que era sobremaneira formosa, uma mulher de 75 anos, linda, que foi cobiçada por reis, né? A história deles é muito interessante, que quando vem dado, Deus fala, vai ter filho ainda? Ela ri, o Abraão também tinha rido, falou, mas como? Né? Nós já somos passados, mas Deus revitaliza, eles passam, depois de 70, 80, 90 anos, ainda a ter vida sexual. É um caso, assim, muito interessante. E eu, na minha vida de clínica, tenho visto pessoas com alta idade desfrutando da sexualidade. É de um outro modo, mas é muito interessante, porque é um casal que pode manter, até alta idade, uma intimidade de coração. Tarefas da última idade. Com os recursos da espiritualidade bíblica, podemos pôr ordem na casa e completar a carreira, mantendo interesse pelo futuro e pelo presente. Eu me lembro aqui quando aconteceu o terremoto e tsunami no Japão, e aquela usina de Fukushima que começou a contaminar. Que coisa dramática foi tudo aquilo. Mas olha que interessante, que cultura fantástica dos japoneses. Para fazer o trabalho de desinfecção com risco de morte, ou de contrair doenças rápidas, eles não queriam pessoas jovens, eles buscaram, e olha, milhares de idosos japoneses de várias províncias se candidataram a fazer esse trabalho, falando, eu já vivi muito, 70 anos, 60, então tem que ser eu e não meu neto para ser contaminado. Eu já vivi, então, isso é um sentido de renúncia
E, olha, na usina de Fukushima foram contratados pessoas de 60, 70, 80 anos para fazer um trabalho de alto risco, que se eles se contaminarem, eles já estão perto de morrer mesmo. Então, olha, é uma questão inteligente, né? Estatuto do Idoso tem um sonho lá. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Agora, nós já estamos indo para o fim aqui, vamos ver alguns indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil. Aqui, eu não vou ficar mexendo com estatística, mas assim, é só para vocês entenderem, então, né, a proporção de idosos na população brasileira, considerando 1950, que era 4,9%, 2010, 10,2%, e projeta para 2050 ser 30% a população de idosos, né? Então, é uma curva crescente. 30% será a parcela de idosos em 2050, um patamar superior ao da Europa e próximo ao do Japão. Então, o Brasil está experimentando esse fenômeno do envelhecimento populacional e também a queda do ritmo de crescimento, nascimento de crianças, o que vai dar um tremendo problema assim, de manutenção de caixa da Previdência. Nós não vamos fugir dessa questão, e agora, nessa reforma, nós estamos vendo a fórmula 90-100 aí, né? Ou seja, adeus à aposentadoria. Eu, depois de 40 anos de trabalho comprovado, eu fui aposentado com um salário mínimo, agora em novembro, né? Fazendo um monte de coisa. E tendo, na minha juventude, eu fui militante junto com a Dilma Rousseff e Fernando Pimentel. Meus antigos companheiros são governador e presidente, e com certeza não vão se aposentar com um salário mínimo, tá? Então, a realidade do Brasil é um sistema de castas, onde nós temos uma elite de senadores, juízes, deputados, que se aposentam, e também de algumas estatais, né, que se aposentam 15, 30, 40, 50 mil reais. Tem viúva de desembargador aqui nesse país ganhando 70 mil mensal, tá? Enquanto isso, 90% da população é menos de 3 salários mínimos, um salário mínimo. É um sistema sádico, um sistema perverso, tipo Índia, sistema de castas aqui no Brasil. E dizem que é uma democracia e que todos têm os mesmos direitos. Então, existe realmente uma distorção profunda. O novo padrão demográfico, nos últimos 25 anos, nós estamos vendo, então, transformações profundas na composição de sua estrutura etária. A redução da taxa de crescimento populacional com significativo aumento do contingente de idosos, o que acarreta mudanças também no perfil epidemiológico da população, com alterações nos indicadores de mortalidade. Quem que é o idoso hoje aos 60 anos? O que influi na qualidade de vida? Aspecto estético, obtenção de autonomia financeira. Você vê uma pessoa de 70 anos com uma boa saúde. Eu, graças a Deus, estou com boa saúde. Mas eu fui um sujeito privilegiado, pais inteligentes, tive boa educação, não tive que trabalhar no sol, não passei fome, né? Eu encontro, e também fui disciplinado para não fumar, não beber, não fazer certas loucuras. Eu encontro pessoas da minha idade que estão acabadaços, doentes, gastando muito do serviço de saúde. Eu quase não uso o serviço de saúde. Muito pouco, né? Então, assim, a qualidade de vida vai depender muito das escolhas e do estilo de vida que a gente imprime já quando jovem, adolescente. Eu fico vendo esses maus hábitos nossos de refrigerante, açúcar, gordura. A nossa população está ficando feia, né? Então, a gente precisa, se a gente quer ter saúde depois dos 50, dos 70, nós temos que pensar agora. Lembre-se aquele conselho do Eclesiastes, né? Lembre-se, enquanto jovem, de algumas coisas. Então, as variáveis socioeconômicas, condição de trabalho, na zona rural, se trabalho, um trabalho pesado, evidentemente que isso pesa no corpo, ou se o sujeito estava um trabalho mais leve, acesso à alimentação diversificada, hereditariedade, acesso a cuidados básicos de saúde e padrões de alimentação e estilo de vida. Tudo isso é o que vai fazer colaborar o tipo de velhice que você pode ter. E mesmo com progressivo declínio físico e psicológico e crescente necessidade de cuidados especiais, é bom ter em vista o seguinte: a manutenção de rotinas que eu mantenho desperto, com possibilidade de se ocupar com leituras, pequenos serviços,
receber amigos, participar de cultos e grupos de convivência. É fundamental organizar, planejar alguma coisa para o tempo que após a aposentadoria. Né? As pessoas projetam tudo, estudam, trabalham, para depois ter um carro, crescer, casar, mas nós não temos feito um planejamento para depois dos 60. Alguns vagamente falam, nós vamos viajar, férias, Europa, vamos para Israel, tal, mas é preciso algo mais do que isso. E eu creio que no mundo cristão nós temos desafios fantásticos. Quando eu fico assim, vejo, quando nós temos um grande contingente de aposentados evangélicos, com muita cultura, gente de várias profissões, que podiam se engajar em missões, vão lá para o Médicos Sem Fronteiras, vamos rodar nesse mundo como assim, voluntários que já têm o sustento fora, pessoas que já estão livres assim, do peso, às vezes, de criar filhos, porque você vai viver muito. Nós temos a possibilidade de chegar aos 80, aos 90 anos, e se não houver um planejamento de como vai ser isso, é um tédio, é angústia, é ficar só vendo televisão, engordando e criando problema para os outros. Então, é muito importante a pessoa se projetar no social e buscar diante de Deus um desafio. Eu, quando vejo a Renas pode ser um espaço para atrair muitos voluntários qualificados, né, para a gente atender esse vasto Brasil. Estratégia, agora um capítulo muito importante, que é uma estratégia de como nós vamos lidar com a pessoa altamente dependente. No possível, quem que é essa pessoa altamente dependente? A pessoa que desenvolve o Parkinson ou que recebe a visita do Alzheimer. Esses dois fantasmas contemporâneos da velhice, né? Além de outras pessoas que, por razões de coração, de circulação, acidentes, podem ficar dependentes, cadeira de rodas, cego, enfim, necessitando de trabalhos de outros. Eu vejo cada família hoje, nas igrejas, nós estamos vendo o drama das famílias que têm que tratar de uma mãe ou de uma avó com Alzheimer, e amigos que estão com... Eu tenho amigos que a esposa tem Alzheimer e Parkinson junto, né? E um filho mora num país, outro mora em outro. Isso está impactando, as famílias estão assim, muitas vezes se desintegrando, brigando. Quem é que vai cuidar do pai? Quem é que vai cuidar da mãe? Eu creio que esse é um dos maiores desafios ministeriais para a igreja daqui para frente, para cada família nossa. E nós não podemos depender do sistema público, que está falido e vai continuar por muitos anos. Se começar tudo a organizar ainda, nós vamos levar muito tempo para ter algum padrão de atendimento para idosos e deficientes que, de maneira digna, como tem na Europa, Japão, Canadá, entende? Então, eu vejo que a igreja brasileira precisa discutir isso internamente, uma nova forma de diaconia, e eu creio que a Silvia vai tocar em algumas coisas nesse sentido. Então, mas algumas medidas em relação a essa pessoa altamente dependente é o seguinte: no possível, mantê-lo na residência, equipando-o com os meios de facilitação ao cuidado e estímulo à autonomia funcional, né? E que esse idoso, esse dependente, também seja treinado para ter um senso de autocuidado. Adiar ao máximo possível a internação fora da residência, inclusive porque o custo, eu estava vendo em São Campinas, é de 4 a 8 mil por mês. Se você quer colocar um idoso numa casa assistida, abrigada, com algum cuidado razoável, 2.500 é alguma coisa muito simples, mas se você não ficar de cima, é impossível. As razoáveis é de 4, 8, 10, 15 mil por mês, tá? Eu sei de famílias aí que para uma única pessoa que acaba exigindo dentro de casa enfermagem 24 horas, além de filhos tomar conta, que gasta 14, 15, 20 mil por mês, dependendo do tipo de complexidade do caso. Então, assim, não há sistema de saúde que vai aguentar. Nós teremos que discutir aqui formas de cooperativa. Nas igrejas nós temos
tantos profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médicos, enfermeiros, gente de tudo quanto é área, recreacionistas, que poderiam se articular em formas inteligentes para que eu gostaria, na minha velhice, ir para um lugar onde eu tivesse pessoas amigas, para a gente continuar os papos, e a gente continuar influente, recebendo coisas, sendo tratada por gente que você conhece, e não um burocrata, funcionário público, que só está interessado no dinheiro, né? Instituições, é importante, em alguns casos você terá que abrigar seu pai, sua mãe, ou um dia você terá que ir para lá. Então é importante já conhecer as instituições razoáveis, ter contato prévio com casas abrigadas, assistidas, né, para conhecer sua proposta ou contribuir para uma filosofia de cuidado psicológico e espiritualmente saudável. Nós temos que trabalhar assim, muito qual é a teoria do cuidado? Quem são os cuidadores? Como é que esse pessoal é formado? Tem um amigo nosso, Carlos Hernandes, na Argentina, que tem a esposa com Alzheimer e tudo. Ele é um instrutor, foi instrutor aí da Isabelle, de muitos terapeutas no Brasil, que tem escrito e preparado um curso que agora o governo argentino vai implantar, de teoria do cuidado, preparando cuidadores, né, que é uma grande necessidade, baseado em esquemas da fenomenologia, na psicologia, mas de toda a espiritualidade cristã, que é riquíssima para fomentar uma teoria do cuidado humanizador. Instituições que tenham acolhimento e cuidados para uma equipe técnica bem formada, motivada, bem remunerada, afetuosa, com suporte técnico adequado e que valorize a interação com familiares. Isso a gente está colocando um certo ideal. Vamos. Políticas públicas. A quase inexistência de iniciativas governamentais para abrigamento e cuidado digno e eficiente. Pouquíssimos profissionais do cuidado hoje. Tem um certo amigo aí que teve um problema com a esposa, que também está com Alzheimer, tudo, e aí ela cai, e ele tem que trabalhar, não dá certo. Nós juntamos um grupo de amigos e cotizamos e bancamos a contratação de cuidador para essa pessoa, para essa mulher, essa nossa amiga, enquanto o marido trabalha. Ele é aposentado, um cara que lutou muito a vida inteira, contribuiu o máximo, mas não é nenhum político, nem é nenhum burocrata desse de estatal, então ganha 2 salários mínimos de aposentadoria. Ele tem 79 anos, evidentemente que não vai suportar, né? Então, os amigos, fizemos uma vaquinha e estamos lá ajudando esse colega, né? E a gente vê também como que é difícil contratar, achar essa tal pessoa que seja técnica, tenha força física, porque o cuidador, ele é exaurido. Eu creio que vocês trabalharam isso hoje com a Isabelle, né? Ele se esgota, tem o chamado burnout, o esgotamento. Então, não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. Na minha mãe, ela ficou os últimos 4 anos totalmente paralítica e tal, morreu com 95. Nós compramos uma maquininha que a gente, qualquer pessoa podia pegá-la, colocar em pé, colocar na cadeira para tomar um banho, na cama, porque minha irmã, de tanto lidar com ela, ficou com problema de coluna, teve que ter cirurgia, uma outra, 6 irmãs cuidando da minha mãe, todas foram muito afetadas, além de enfermeira, e minha mãe era magra, mas antes desses 4 anos, durante uns 8 anos, ela precisou de cuidados. Olha, um grande contingente, e minha família é unida, tem médico, tem gente que conhece, todos nós, as minhas irmãs, olha, e tendo recurso, foi muito difícil. E agora, famílias que só têm um filho ou 2. Então, nós precisamos de ver, além de profissionais, recursos técnicos, né, e uma boa teoria do cuidado. Nós organizávamos para minha mãe sessões musicais, ela via repórter, via as coisas, mesmo que a gente não sabia. A gente mantinha uma rotina para ela, mesmo irmãos que não são de igreja, eles cumpriam o ritual de ler certas passagens da Bíblia para ela. A gente tem que ter toda uma estruturação, uma liturgia do dia, tá? Vamos. Terminando, pastoral da pessoa idosa é oportunidade para o serviço e amor cristão, contribuir
A igreja pode, então, contribuir ou criar centros terapêuticos multiprofissionais e cooperativas, casas abrigadas com bons acessos para familiares e continuidade de vida na cidade, e prover assistência espiritual regular. E outra coisa é a mediação com familiares e poder público, que respeite os direitos do idoso. Tem todo um capítulo aí, né, porque para dar orientação sobre recursos para tratamentos, onde que tem esses recursos, a família às vezes não tem, então tem que ter gente, assistentes sociais, advogados e outros, para entrar em cena. Defesa dos idosos frente a abuso de familiares, negligência e maltratos, né? Eu tenho acompanhado famílias onde herdeiros de uma pessoa que não teve filhos, que recebeu escola, casaram, cada um ganhou casa e tudo. Agora que essa pessoa está doente, não estão cuidando, sobrou para minhas irmãs cuidarem. Em São Paulo, acompanhei uma família também que a mulher adoeceu, ficou velha, né? Teve para ir para a casa de uma irmã, enquanto a filha jamais visitou e tendo vida anoitada e tudo. Nós tivemos que acionar o conselho do idoso para dar uma reprimenda e chamar a atenção dessa mulher. E aí houve o caso assim, do rendimento da mãe que ia para ela, passou a ser dessa pessoa que realmente cuida, né? Então tem muitas questões assim que é espinhoso, que é um assistente social, tem que ter um departamento jurídico para cuidar disso também. Outra coisa, orientação sobre terminalidade, os desejos, né, sobre cuidados paliativos, testamentos e celebração fúnebre. Nós temos que trazer essas coisas antes. O saudoso pastor Ari Veloso, né, que teve um adoecimento, teve consciência da possibilidade da morte, ele preparou seu sermão, convidava a família sabia, outros colegas, olha, isso que é uma morte consciente. E nós temos que desassombrar a morte, nós temos que desmistificar a morte e falar dela, tá? Para domesticá-la. Nós cristãos não podemos viver atormentados e tomar as devidas providências para que quando a morte chegar, que não seja um tumulto, já tenha caixão encomendado, já saiba onde vai enterrar a pessoa, eu quero conhecer onde já fui enterrado, que eu serei enterrado. São coisas que culturas europeias, japonesas, eles já se preparam antes. Então, a cultura brasileira é envolta de muita superstição nessa área. E nós, como cristãos, temos que desmistificar e trabalhar mais abertamente. E, por fim, vamos ver. 5 desejos é um texto que eu tenho aqui, isso, eu quero dar isso só para pessoas que lidam, eu tenho poucos, então quero fazer uma seleção de pessoas que trabalham com idosos em últimos estágios e tudo, porque isso aqui é questão de direitos autorais, é uma tradução americana, eu tenho responsabilidade sobre isso. Quem quiser aí, com algumas justificativas, não, eu vivo acompanhando, lá na minha igreja tem isso, não é só por diversão, realmente, como eu tenho uns 10 só, eu quero selecionar 10 pessoas para entregar um roteiro que orienta muito essas coisas. Tá? Quem é que deve tomar decisões sobre os meus cuidados quando eu não puder fazê-lo, o tipo de tratamento médico que eu não quero receber, o nível de conforto que eu quero ter, como eu quero que as pessoas me tratem, o que eu devo ser informado, o que deve ser informado para os meus entes queridos. Tá? Aqui tem eu posso passar esse meu texto para vocês em outro momento. Ainda a igreja poderá contribuir no item previsto no artigo 4º do Estatuto de Idosos, que fala sobre o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo, sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, e valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade da identidade cultural. Ou seja, nós temos que dar voz para os nossos idosos. A sociedade segrega muito, mas é interessante. Uma vez eu participo de uma igreja japonesa, metodista livre, que tem a ala dos velhinhos de 80, 90, 100 anos, né? Mas uma vez juntaram alguns velhinhos para contar, sempre estão em contato com os adolescentes, com os jovens, de vez em quando pega aquele senhor de 80, 90 anos, que tem toda uma existência rica, que as novas gerações possam conhecer.
Quando minha mãe fez 90 anos, nós passamos toda uma montagem de vida para os jovens pequenos, as novas mães aí que compram fralda descartável. Como é que minha mãe cuidou dos 12 filhos, fazendo fralda de pano, lavando depois? A gente tinha que pegar a galinha, matar, não tinha forno micro-ondas. A vida, nós temos que fazer essa transmissão de outras épocas para essa geração tão abastada hoje. Né? O Ocidente, o Brasil, nós estamos vivendo uma época assim, por causa da sociedade afluente, muito recurso, as pessoas estão ficando assim, enfraquecidas, né? Porque elas já acham que têm direito a tudo e desconhecem como que as coisas chegaram, como que as coisas são construídas, o sacrifício que pais e avós tiveram. Isso é fundamental para uma devida transmissão intergeracional. Desafios, então, os idosos, para ter boa resiliência psíquica e mantendo a abertura mental e emocional, ele tem que contribuir com seu conhecimento e habilidade. Há muitas oportunidades para os idosos saírem do banco, sair da televisão e ganhar a vida presente. Então, o idoso ou pessoa altamente dependente, a dinâmica familiar, eu já falei aqui como é que o adoecimento e a dependência impacta muito a família, mas um conceito bíblico do corpo de Cristo, que todos os membros participam um do outro, se um está doente, todos sofrem, se um se alegra, ou seja, é o chamado à integração e à justa cooperação de cada parte. Ou seja, sistemicamente nós estamos integrados. E isso vai contra a tendência de alienação e individualismo. Nós somos chamados ao corpo, à comunidade, ao serviço. Ubuntu, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Pode passar? Demanda de cuidados, né? Envolve uma série de profissionais de tudo quanto é área, pode fazer, né? A família que vai sofrer nesse sentido, nós precisamos ter alguém na família que gerencia a crise, que seja o porta-voz dessa pessoa mais dependente, porque senão fica um bate-boca, ou seja, cada família acaba descobrindo uma pessoa mais séria envolvida e que aquele dependente ou idoso tem mais afeição e confiança para tratar de seus assuntos particulares e fazer sua defesa. Eu estou terminando meio rápido, mas é necessário. Então, para a gestão do cuidado, manter registro e prontuário de cada um, procedimento, de todos os atos feitos com esse idoso, né? Acessar recursos de saúde, particulares e públicos, administrar as finanças desse dependente, a tutoria legal e contato com a comunidade de fé. Né? Então, como é que, em casos de problema, tem o Conselho Municipal do Idoso, pode. Né? Há uma série de outras situações de idoso que não quer ir para uma casa e tudo, como é que faz? Tem que acionar, então, as pessoas da comunidade de fé. Atualmente, eu estou tratando em Belo Horizonte do pastor de uma igreja lá para convencer minha tia, que não tem ninguém que cuida, e ela precisa para uma casa abrigada, mas ela fala, daqui eu não saio, eu sou morta. E ela sozinha, ela cai, tudo. E para mantê-la lá de novo, eu e meus irmãos, nós estamos mantendo. É uma luta, é um negócio de doido. É um negócio de enlouquecer, sabe? Por isso nós temos que treinar o pessoal assim, enquanto você está com 60, 70 anos, prepare-se que na sua velhice você provavelmente irá para uma casa. Os seus filhos não terão condição de cuidar de você. E quem não tem filho, mais ainda, a gente tem que fazer uma mudança cultural hoje, preparando as pessoas para a gente viver em casas abrigadas, que poucas famílias terão estrutura para receber seus velhos. Na prática, nós estamos vendo essa dificuldade. Acabou, ela me falou ali, vira. Então, vira de novo. Obrigado.